Justiça, Segurança e Cidadania, com Vilmara Fernandes. Vilmara Fernandes conosco aqui no estúdio da CBN. Vilmara, bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Vilmara, então, nosso Justiça, Segurança e Cidadania hoje vai trazer o caso daquele jovem que morreu num sambão do povo, certo? Exatamente, Patrícia. Esse é um caso que, desde que aconteceu, né, ele teve um impacto muito grande. Era um jovem que morreu ali no dia que estava tendo os ensaios técnicos, né? Do Carnaval de Vitória. Do Carnaval de Vitória, passado, né? Em 2023. 2023, é verdade. A gente então, logo, só para contextualizar aí nossos ouvintes, logo que aconteceu o crime, na sequência a polícia começou a investigar, foi apreendido um menor, né, e apontado como sendo o autor do crime, né, e foi apreendido pela polícia, houve a investigação, concluiu, né, tramitou em sigilo, porque era um menor. Ele recebeu posteriormente uma medida socioeducativa, que é o que é aplicado a um menor. Só que a família do jovem, né, o Pedro Henrique Crisanto, eles tinham informações, recebiam informações de que o cenário não era exatamente aquele. Então eles começaram quase que uma investigação, entre aspas, paralelo, levantando informações, e aí com o apoio de um advogado, né, que eles contrataram, o Dr. Renan Salles, eles conseguiram, junto ao Ministério Público, que pedir que fosse realizado nas imagens, né, que se tinham daquele dia, uma nova perícia. Essa perícia foi realizada no Rio de Janeiro, né, e nessa perícia, o resultado dessa perícia lá do Rio de Janeiro foi de que, no resumo, a pessoa que estaria de camisa branca, que seria a pessoa que seria, né, o menor, ele não teria feito gestos de como se estivesse matando o Pedro Henrique. Como se tivesse atirado. E que lá naquele laudo inicial, naquela perícia inicial, se chegou à conclusão, né, eles concluíram no sentido de que uma pessoa de camisa amarela que estava próxima ali, porque lembrando só que houve uma confusão ali envolvendo várias pessoas, e no meio daquela confusão houve um disparo que vitimou aí o Pedro Henrique. Então eles dizem que nesse primeiro laudo do Rio de Janeiro, uma pessoa tinha feito o gesto, né, de que estaria atirando, e essa pessoa estaria de camisa amarela, né? Foi com base nesse laudo que se conseguiu reabrir a investigação sobre esse caso. Foi feito aí novas investigações, eles retiveram aí novas denúncias e chegaram à indicação do nome de uma pessoa, né, através dessas denúncias e dessas continuidades dessas investigações. E aí o Ministério Público, com base nessa denúncia e nas investigações, chegou ao nome de uma pessoa que foi denunciada aí pelo crime, que é o Wesley Gomes da Silva, né, que ele tinha uma alcunha aí, um nome conhecido como Pé de Monstro. Ele foi denunciado e o processo está transcorrendo. No final do ano passado, a defesa desta pessoa, ela recorreu ao juizado pedindo que fosse feita uma nova perícia para verificar se aquela pessoa que tinha, né, feito o gesto seria essa mesma pessoa, o Wesley, né? Foi esse a pedido ali da perícia que isso foi descrito numa decisão judicial que está no processo. E aí o juiz autorizou que a perícia aqui do Espírito Santo fosse feita aqui. Uma perícia aqui. E eles fizeram, e aí vale destacar que a análise do Rio de Janeiro, ela foi feita naquele momento ali da confusão que resultou no crime, né? Um momento chamado momento do tiro ali, né? Na perícia, no laudo ali da perícia capixaba, da Polícia Científica Capixaba, é informado que eles analisaram alguns vídeos, né? E lá citam que 3 vídeos, inclusive dá um crédito de um dos vídeos que foi divulgado aqui, né, nos nossos programas. E aí nesse vídeo ele diz que informam que está com qualidade ruim de resolução, por isso eles não conseguiram fazer reconhecimento facial, e eles pegam alguns momentos que estão das pessoas no camarote, né, que um pouquinho antes do momento do tiro, as pessoas estão transitando ali, tem uma correria ali naquela região ali onde ficam os camarotes ali, e aí eles fazem uma análise desses frames ali, desse momento do vídeo, né, ali, e
eles chegam à conclusão de que uma das pessoas que estaria de camisa amarela ali, eles chegam à conclusão desse novo laudo, né, é de que eles fazem a comparação com a pessoa que está no vídeo com a pessoa denunciada, e eles dizem que essa pessoa que estaria ali no que eles analisaram não é o Wesley. Uhum. Esse laudo, um laudo contradiz o outro, o Ministério Público diz que não, que são momentos diferentes. O advogado, o assistente de acusação, que é o Dr. Renan Salles, né, que é assistente de acusação, é o advogado que representa a família no processo e que acompanhou desde o início o caso. Eles dizem que são momentos diferentes, que as perícias foram analisadas em momentos diferentes, que a perícia do Rio de Janeiro foi analisada no momento do tiro e que a Polícia Científica do Espírito Santo fez a análise de outro momento ali, e que essas comparações não são contraditórias. Seriam complementares, digamos assim? Não sei se complementares, porque isso só a justiça pode dizer, mas assim... São momentos diferentes. Eles falam que são momentos diferentes, né, e que uma coisa não afeta. O advogado diz que ele tinha certeza, o advogado do réu, né? No caso do Wesley, né? Ele diz que era uma expectativa dele de que não era a mesma pessoa, por isso ele pediu a perícia e que agora ele vai pedir a soltura do Wesley, né? Porque qual é o momento do processo hoje, né? Primeiro teve o do menor, que se constatou que ele teve alguma participação no crime, por isso ele tinha sido apreendido, respondeu sua medida socioeducativa por ter participado ali, não houve mudança em relação a ele. O processo seguiu em relação ao Wesley, que foi reaberto o caso com essa nova pessoa, já teve algumas audiências aí de instrução e julgamento, e agora caminha aí para a decisão do juiz se ele deve ser levado ou não a julgamento. E foi nesse intervalo aí dessas audiências, né, que é os momentos aí que a defesa pode pedir, que o advogado de defesa dele fez fez o pedido aí dessa nova análise aí, né? Que acabou sendo feito. O nome do advogado é Bruno von Dollinger, né? O doutor Bruno fez esse pedido aí, que foi aceito pela justiça no sentido de ser feita essa nova perícia. Ele está confiante de que essa perícia tira o cliente dele desse contexto. Mas, tanto o Ministério Público quanto o outro advogado diz que são laudos que não são contraditórios, que são de momentos diferentes e que o processo tem que seguir caminhando novamente, entendeu? Ter continuidade. Eles assinalam, e foi inclusive o advogado Renan Salles fez um documento pedindo à justiça que dê prosseguimento ao processo no sentido de encaminhar o Wesley para julgamento, né? Que é o juiz que decide isso, chamado na decisão de pronúncia, né? Se ele for encaminhado, ele vai enfrentar. Eles acham que tem que ser encaminhado a julgamento e apresentar todas essas provas para os jurados decidirem, né? Que é o tribunal do júri, né? Agora, a gente tem que acompanhar o desenrolar agora, né, dessas questões, né? Se realmente, de fato, o que vai pesar, qual vai ser a decisão do juiz do caso agora, Patrícia? E a gente, claro, vai continuar acompanhando junto com a Vilmara Fernandes, a ajuda da Vilmara Fernandes, para saber qual o desfecho disso, então. Ou seja, são duas, a gente não pode nem falar que são versões, né? Mas são dois momentos diferentes, imagens diferentes. Não, é uma versão diferente, né? Teve uma primeira, né, versão sobre o crime, porque no momento a gente não tem nenhuma decisão da justiça, a versão, né? com o menor e a versão com o Wesley, né? Seriam versões diferentes. E dentro na questão do Wesley mesmo, você tem um cenário ali que foi apresentado, né, com o momento do crime, feito por uma perícia do Rio de Janeiro, né, que apontou uma situação que levou, inclusive, à prisão e à denúncia do Wesley. Agora, a defesa do Wesley pediu uma outra perícia, né, que essa nova perícia traz uma outra versão com base em uma outra análise. De um outro momento. Análise dos vídeos, né, e aí eles estão dando uma versão ali que segundo o Ministério Público, é de um momento diferente do vídeo, entendeu? Então, quer dizer, são versões diferentes, momentos diferentes, pessoas diferentes, né? Mas a vítima está lá, é a mesma, né? E a família sofrendo porque precisa de um desfecho para essa história. E a gente vai continuar acompanhando, então, o que vai acontecer com essas próximas análises, com esse processo andando, né, essas investigações andando, para ver qual vai ser o desfecho e qual dessas versões, então, é a que vai ser
analisada e julgada, a gente pode dizer assim, Vilmara? Porque agora tem que o juiz vai, né, avaliar analisar todas essas informações que tem no processo e caberá ao juiz decidir, né, se ele vai ou não encaminhar o Wesley para o julgamento. E antes disso, provavelmente o advogado dele deve entrar com algum pedido de soltura, né? Mas assim, todos vão ter seus momentos ali de manifestação dentro do processo, né? Inclusive o Ministério Público, inclusive o assistente de acusação, como já fez, né? Pedindo que o processo tenha, né, prosseguimento, continuidade, exatamente. A gente continua acompanhando. Obrigada, viu, Vilmara? Até quarta-feira que vem. Até, para todos nós.